Olá, tufistas de todos os cantos do Brasil e do mundo. Iniciamos o mês de novembro com uma notícia muito triste, que foi o passamento do nosso querido Dalto Duarte. Morte prematura, então já peço à família e a todos os torcedores e fãs do Dalto, meus pêsames. Mas a atividade que ele tanto ama não pode parar. E ele se dedicou tanto a ela, então estamos aqui para mais uma semana do nosso programa Um Café para uma Barbada, onde tenho o prazer de ter ao meu lado Carlos Eduardo Salles Vaz Guimarães, ou mais conhecido como o K. Tudo bem, K? Tudo bem, obrigado. E você, Carol? Queria inicialmente também externar os meus sentimentos pela morte do Dalto e te parabenizar pela matéria que você fez na revista que está saindo hoje a respeito dele. Está muito bem escrita e emocionante. Realmente vamos seguir com essa atividade, até por respeito a ele, que foi um garoto que se dedicou muito a essa atividade, que amava, e o TUF não pode parar, né? E cá, a gente quer saber você, eu tenho o prazer de trabalhar para você, de conhecê-la já há bastante tempo, e estou tendo o maior prazer também de tê-lo aqui no meu programa, mas muita gente não sabe, até eu também não sei, e eu quero que você nos avise. Quando você começou com o TUF, como é que você chegou ao primeiro contato com o PSI? Ô Carol, eu comecei no TUF em 1969. Eu tenho um primo-irmão que tem 7 anos mais do que eu, mas que eu sempre tive com ele uma relação muito estreita. E foi ele que me influenciou. A família do meu pai eram 6 irmãos. Meu pai era o terceiro e a mãe dele a quarta. Mas ela sempre foi a favorita do meu pai. Então a gente sempre teve um relacionamento muito estreito. E eu digo, ele, apesar de primo irmão, eu acho que ele é muito mais irmão do que primo. E aí ele morava em Santos, mora ainda em Santos, começou a comprar uns cavalos em treinamento para ter lá no Jockey Club de São Vicente. Eu ia sempre para lá, acompanhei, e ele tinha também uma propriedade rural em Mairinque, onde uns anos depois ele começou a ter uma pequena criação e eu acabei acompanhando. Então, o meu início foi exatamente em 1969. Já dentro da atividade, eu acabei conhecendo um criador aqui de São Paulo, que foi das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Era campeão absoluto de xadrez e de bridge, e tinha um ara chamado Vila Real. E o Nelson Martins Ferreira, que faleceu há uns 3 anos atrás, ele tinha uma das melhores bibliotecas a respeito de cavalo de corrida. E naquela ocasião ele me fez ler um livro, que seria talvez na época a Bíblia dos criadores, chamado Breeding the Race Horse, escrito por um inglês chamado Sir Charles Leicester. Teria até vontade de voltar a reler, mas talvez já esteja um pouco desatualizado nesses 40 e 45 anos. E o Nelson, foi a pessoa que me colocou o interesse por pedigree. Aí eu comecei a assinar, na época era The British Race Horse, Curso e Elevage, e estudava muito os pedigrees. Comecei também, naquela ocasião, a auxiliar a comissão de fomento do Jockey Club, preparando anualmente o catálogo dos reprodutores. Na época, quem presidia a comissão de fomento era um turfista de escola chamado Edmundo Pires de Oliveira Dias. E quando chegou o ano de 75, o Edmundo, além de diretor do Jockey, ele era meu vizinho de casa. Aí ele me convidou para entrar na Sociedade de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida. O Mário Galvão seria o presidente e ele seria o vice-presidente. E naquela ocasião eles me deram o departamento de leilões, porque não existia empresa leiloeira nesse setor, quem fazia era a sociedade. E eu acabei aceitando, e o Mário Galvão sempre me incentivou, sempre me deu total liberdade. Então eu passei a trabalhar com bastante afinco na sociedade. E comecei bem, porque o primeiro leilão que nós organizamos foi a liquidação do Ara São Bernardo, do barão e da baronesa. E foi um grande evento. Eu nunca vi o Tattersall, em termos de puro sangue inglês, tão cheio. E você encontrava lá os irmãos Almeida Prado, Henrique Lara, Roberto Seabra, os Paula Machado, Peixoto de Castro, Mariano Rajo, Roberto Reichert, Matias Maquilini, enfim, os principais criadores do puro sangue estavam presentes neste evento. Eles disputaram a preço de ouro as éguas e principalmente as potrancas em treinamento, que quase todas eram ganhadoras de provas de grupo. Na época não tinha prova de grupo ainda.
mas eram os principais clássicos, Diana e tudo mais. E foi aí que eu comecei. E sobre esse leilão do São Bernardo, uma coisa curiosa. Aquele plantel foi todo ele diluído entre os principais criadores da época. E parou de produzir. Quer dizer, elas não deram mais nada nos outros locais. É uma coisa inacreditável. Se deu um ou outro, mas muito pouco pela qualidade ou pelo retrospecto que elas tinham. Quer dizer, isso é uma coisa bastante curiosa. E foi assim que eu comecei no turf e mexendo com leilão. Que incrível essa história das éguas não darem depois, né? Acho que gostava da terra do São Bernardo. Uma outra coisa que eu gostaria de te posicionar, uma delas talvez várias pessoas saibam, mas a outra não. Eu comecei a receber, já no começo de 1970, os catálogos de Tattersall's. E a sociedade fazia, naquela ocasião, 4 ou 5 leilões por ano. Tinha um leilão de treinamento grande no primeiro semestre, o leilão de reprodução, que era uma festa, era um dia inteiro no posto de fomento do Jockey Club. Depois, no segundo semestre, tinha mais 2 leilões de animais em treinamento e o leilão de potros, que durava 4 ou 5 dias. E o incrível é que os catálogos naquela época, eles conseguiam colocar 4 ou 5 animais por página. Era um retângulozinho em que aparecia o pedigree e um comentário por extenso. E aí eu comecei a ver o catálogo de Tattersall's com primeira mãe, segunda mãe, terceira mãe, e eu acabei introduzindo isso na sociedade. Mas foi uma coisa extremamente árdua, porque lá fora eles tinham aquilo já em computação e tudo mais. Aqui não. Aqui nós tivemos que fazer tudo isso na marra. Quer dizer, a gente tinha que usar o registro do Studbook para ver o nascimento, tínhamos que utilizar os anuários do Turf São Paulo, Rio, Cristal e Paraná na época, e as estatísticas da BCC. Então, um bom funcionário, ou uma boa pessoa que ia fazer os pedigrees, conseguia fazer 4 ou 5 por dia. Quer dizer, então a gente tinha um leilão, era um corre-corre danado. Quer dizer, hoje a gente faz com muito mais facilidade, mas naquela época, depois que eu fui para a PPS também, eu tinha uma equipe de 4 funcionários para fazer pedigree, eu ajudava, o Eduardinho, que era meu sócio, também ajudava, e a gente conseguia soltar os catálogos nos prazos adequados. Então, ou seja, o senhor foi pioneiro numa coisa que ninguém pode imaginar hoje de não ter no leilão, que é saber quem foi a segunda mãe, a primeira mãe, a segunda e a terceira mãe. O senhor teve esse pioneirismo aqui no turf brasileiro. Parabéns, então, por essa conquista. E outra coisa que essa eu acho que ninguém sabe, como eu recebia as revistas de fora, da Inglaterra e da França, eu reparava que no disco de chegada tinha uma ferradura. Naquela ocasião eu era diretor da sociedade e ia-se correr a primeira versão da Taça de Prata. Aí eu acabei instituindo uma ferradura, um pouquinho diferente porque ela tinha uns ramos em cima, mas foi a primeira vez que o turf brasileiro botou no disco de chegada uma ferradura. E hoje tem sido comum em todos os hipódromos. Realmente é o que marca a prova de grupo 1, é as ferraduras aparecerem nas provas. Então, ou seja, mais uma que teve o dedo do K. Isso é interessante, por isso que eu tenho orgulho de trabalhar para esse cara. Seguinte, K, me fala um pouquinho, então você também trabalhou na sociedade de criadores, é isso? Eu te falei, Sociedade de Criadores, que eu fiquei chefe do departamento de leilões durante 5 anos. Aí eu tinha como funcionário o Eduardinho Guimarães, que era meu primo, quer dizer, a mãe dele era minha primeira irmã. E aí saímos juntos para montar a PPS. E depois eu fui diretor, na gestão do Zé Bonifácio Coutinho Nogueira, da BCC. Ou seja, sempre ligado às criações, afiliações, enfim, bem enraizado essa sua veia com a criação do cavalo, né, com a linha dos cavalos. Eu queria que você falasse também um pouco como foi ter a PPS, como é que é vender para o mercado brasileiro, e você também que teve muito sucesso em vender também para o exterior. Como é que foi feita teve uma mão de ida e volta? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Naquela época, muito pouco, mas eu quero te contar uma coisa, como surgiu a PPS. Eu, em algumas matérias que eu já escrevia, inclusive na Turf Brasil, eu sempre citei algumas pessoas que me ajudaram muito. Primeiro, Mário Galvão, que como presidente da sociedade me deu o departamento de leilões e permitiu que exercesse uma função que depois viria a se tornar a minha profissão. E o outro foi o Zé Bonifácio Coutinho Nogueira. Nós fomos, naquela época ainda existia o Colégio do Jockey, com um belo cinema, e foi organizado alguma palestra, alguma coisa num dia à noite. E terminada a palestra,
Ficamos reunidos ali na frente do cinema batendo papo, estava o Oscar Machado, o Bonifácio, e o Bonifácio virou e disse assim, pô, eu não entendo como no Brasil, já com o Turf se desenvolvendo, ainda não tenha surgido nenhuma agência nos moldes da BBA. Eu registrei aquilo. Aí, 2 ou 3 dias depois, encontrei o Eduardinho na sociedade e contei a ele esse episódio. Digo, Eduardo, eu acho que está na hora da gente fundar uma BBA aqui no Brasil. E aí surgiu a PPS em janeiro de 1980. Ou seja, em 1980 estamos com quantos anos? 34? 34 anos. 5 de sociedade, eu faço leilão há quase 40 anos. Uau, por isso que quando tem leilão, eu já presenciei isso, o telefone do homem não para, todo mundo quer saber das suas anotações. Aliás, onde é que o senhor, lógico, com 39 anos trabalhando com isso, já fica mais fácil de olhar para o cavalo e saber o que gosta mais e o que gosta menos. Mas teve alguma técnica que o senhor criou para si mesmo? Olha, Carol, no começo eu não entendia nada, eu parava para olhar para dar uma banca de que eu conhecia o assunto. Mas eu tive algumas pessoas que muito me ajudaram, que eu também já escrevi na revista. Em termos internacionais, o Alejandro Lilienfeld, que eu conhecia através do Matias Macchilini. Depois eu passei aí muito à Argentina e ele sempre me acompanhava para ver éguas, para ver potrancas, e aí ele me ensinou a parte morfológica. Ele era um cara incrível, ele tinha uma rapidez enorme para analisar um cavalo, para ver as qualidades e os defeitos. Então, lá na Argentina, a gente pegava um determinado animal e a gente acabava analisando em conjunto. Então ele me deu muito subsídio. E aqui no Brasil, outro que muito me ajudou foi o Mário CT, que além da gente ter um relacionamento comercial aqui no Brasil, ele foi meu companheiro de viagem para os Estados Unidos várias vezes. Nós fomos a Keeneland. E ele era uma pessoa interessante, porque ele, apesar da idade, e o leilão lá é um leilão comprido, são 250, 300 lotes. Ele chegava antes de começar e só saía quando terminasse. E ia ver coisa que ele podia se interessar para um cliente e coisa que ele sabia que ele não tinha condições de comprar. E ele tinha uma coisa, ele sempre gostava de ver o cavalo na distância. Então foi uma coisa também que eu acabei observando a ele e aprendendo. Então, em termos disso, eu acho que os caras que mais me ajudaram foi o Mário e o Alejandro. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que o quão é difícil hoje vender o cavalo de corrida aqui para o Brasil, até pelo mercado como se encontra. Mas como é que é também, como é que é o desafio de vender para fora do Brasil? Olha, Carol, eu acho que em termos de mercado externo, ou seja, de exportação, a PPS fez pouco. Nós vendemos talvez meia dúzia de cavalos. O processo começou com uma iniciativa do Zé Luiz Polacou, que pegou o Valfrido Garcia e montou um esquema de cavalos brasileiros no exterior. Hoje, quem mais vende cavalo para o exterior é o Samir e o Betinho Figueiredo. Quer dizer, a PPS, nesse período, foi muito mais compradora, muito mais importadora do que exportadora, principalmente no mercado americano e também da Argentina. Tá certo, agora vamos falar de um tema que aí eu conheço um pouco mais, que é a nossa querida Turf Brasil. Eu queria saber de você, como é que foi criar a Turf Brasil e o que ela representa hoje para o Turf, ao seu modo de ver? Olha, Carol, quando o Bonifácio era presidente do Jockey Club, veja bem, eu só acredito em coisa que tenha dono. Eu disse, Bonifácio, eu acho que o Jockey Club ter uma revista não é uma função do jockey. Eu acho que você deve privatizar isso. Isso ele acabou terminando o mandato, depois veio o Zico, e quando foi na época do Vicente Paulilo, o jockey realmente pensou em se livrar da revista, que era uma atividade que dava um belo prejuízo mensal para o clube. E eu tinha uma relação muito boa com o Edmilson Cardial, que já quase faliu editando um jornal nos moldes do Jornal do Turf. E aí o Paulilo colocou um edital abrindo a licitação da revista. E ele veio me procurar e disse, cara, você sempre gostou de escrever, da revista, não sei o quê, você não quer se unir a mim e a gente tentar ficar com a revista? Eu disse, olha, eu acho que é uma boa, inclusive para a minha atividade como a PPS. Aí nesse processo de entrar com a proposta na concorrência, se juntou o Sérgio. E aí o Edmilson, como já tinha uma editora, ele apresentou a proposta, que foi a única, por sinal. E nós ficamos com a revista.
inicialmente só a revista de São Paulo. E hoje tem muita gente, principalmente a concorrência, que reclama que eu sou dono da revista, que o Jockey me deu a revista de graça. Não foi bem assim. Primeiro porque teve uma concorrência, qualquer um deles poderia ter se habilitado a ter a revista. E o Nilcinho era diretor de finanças. E no edital de concorrência ele colocou uma coisa que nós deveríamos assumir o custo dos programas, aqueles programas que são rodados e distribuídos nos hipódromos. O meu sócio disse, isso não tem problema, a gente vende publicidade, bababá, bababá. Bom, nós pagamos para o Jockey Club, em termos de programa, quase R$300 mil. Então, quer dizer, o início da revista foi um troço extremamente difícil em termos financeiros. Quando passou uns 2 meses já dessa privatização, eu fui procurar o Lineu, o Lineuzinho e o Lineu pai. Disse, olha, eu estou com a revista do Turf, eu acho que eu gostaria de também pegar a do Rio de Janeiro e fazer uma fusão para criar a Turf Brasil. Eu não conhecia, na ocasião, o Toné. Aí o Dr. Lineu achou que a ideia era boa, fez um meio de campo com o Toné e nós participamos de umas 3 ou 4 reuniões. Até que ele também chegou à conclusão que era melhor privatizar do que ele continuar tendo os prejuízos que tinha. Aí nós fizemos a Turf Brasil. E o engraçado que eu sempre gosto de contar, para você ter uma ideia do tamanho do rombo que devia ser na época, nós tivemos que ficar com a Jockey Clube Brasileiro durante 1 mês. Então eu editava aqui o Turf de São Paulo e lá no Rio o Jockey Clube Brasileiro. Com uma edição de 1 mês da revista Jockey Clube Brasileiro, nós perdemos R$53 mil no mês. Naquela ocasião, a Jockey Clube Brasileiro tinha uma tiragem de 2.000 exemplares. Hoje a Turf Brasil tira 2.700. Custava de gráfica, só os 2.000 exemplares da Jockey Clube Brasileiro, R$22 mil. Hoje nós estamos fazendo a Turf Brasil com 2.700 e ela tem custado 11. Quer dizer, transcorreu 10 anos e nós conseguimos baixar os custos para 11 mil reais. Então são essas coisas que eu digo. Eu acho que toda atividade tem que ter dono. Você vai buscar o melhor para aquilo e o lucro na atividade. Nós sempre tivemos prejuízo no começo, porque nós assumimos tudo. Em São Paulo eram 4 diagramadores, mais o Mauriciello, que era muito bem remunerado, mais um diretor financeiro, tudo isso que o Edmilson havia programado. Mesma coisa quando assumimos o Rio de Janeiro, tinha uma equipe, sei lá, de 8 pessoas. Hoje, com quanto funciona? Tá certo? E pior é que eu digo para o Sérgio, nós erramos durante muito tempo e não querer mexer nas coisas. Então, tinha noite que eu não dormia, quando chegava domingo eu disse, amanhã é segunda-feira, tem um monte de conta da Turf Brasil para pagar e eu não tenho dinheiro em caixa e peço dinheiro emprestado para o Sérgio e peço dinheiro em banco. Isso acabou. Felizmente agora eu durmo, tá certo? Não tenho medo da segunda-feira. E a única coisa que a revista deve é R$200 mil para o Sérgio, que nunca também cobrou, tá certo? Vai receber, mas está aguentando firme. Eu acho que o mais importante é que a Turf Brasil simboliza realmente a união, né? Todo mundo fala de pedra única, das uniões de Turf e tudo, e a Turf Brasil representa isso. Carol, de todas essas discussões que a gente ouve, a única coisa nacional é a Turf Brasil, porque ela atende os 4 hipódromos, 3 agora, porque espero que Paraná logo volte. Mas é um veículo de âmbito nacional cobrindo toda a atividade turfística, tá certo? Bem, a gente falou aqui de leilão, a gente comprovou aqui que você conhece de assistir os cavalos antes de vender os cavalos, conhece de comprar éguas, é um bom empresário. E vou te dizer uma coisa, Carol, que eu praticamente aprendi ao longo desses anos. A PPS conseguiu ter uma grande credibilidade. Isso é fundamental no mercado, que antigamente era coisa de cigano. Quer dizer, o cara passava a perna, o animal custava 5, ele vendia por 10, ganhava uma comissão e ainda mostrava a diferença, entendeu? Então, nisso a gente acabou dando uma disciplina no mercado. A PPS tem uma grande credibilidade. Eu faço uma atividade que, inclusive, ela é conflitante. Porque quando eu organizo o leilão, eu estou trabalhando para o vendedor. Que é o que acontece fora do mundo. Você não vai no Tattersall's, nenhum diretor da Tattersall's vai te indicar um cavalo. Você vai a Keeneland, nenhum diretor de Keeneland vai te indicar o cavalo.
Mas aqui no nosso turf você tem que trabalhar os dois lados, o cara que vende e o cara que compra, que é conflitante. Porque eu, às vezes, eu externo ao meu cliente a minha opinião. Ele me pergunta de um determinado cavalo. Eu digo, não serve. Quer dizer, eu não poderia fazer isso, que eu estaria prejudicando o vendedor. Mas, em compensação, é um cara que acredita em mim, confia no meu olho, confia na minha lisura, entendeu? Então, sabe, eu gostaria que um dia fosse assim, que eu ficasse do lado do vendedor e outras pessoas fossem assessorar quem compra. Mas, infelizmente, isso está longe. Tá certo, mas quem sabe o TUF tem tudo para evoluir aqui no Brasil ainda e muito. E torcemos e trabalhamos para isso. Vivemos diminuindo. Vivemos disso, e infelizmente cada vez está diminuindo, você falou a verdade. Mas, cara, além de saber olhar o cavalo, vender o cavalo, comprar éguas, eu quero saber, e todo mundo quer saber, se você também sabe indicar para as corridas de cavalo. Porque o nosso programa também serve para isso. E eu quero saber se você estudou, fez o dever de casa e estudou para a Semana Carioca. Ó, Carol, eu vou ser sincero com você. Eu não entendo disso. Então eu estou aqui com uma cola que os meus assessores da revista me deram. Então vamos lá, as barbadas. Eu quero para saber primeiro de sexta-feira. O que é que seu assessor da revista lhe passou? Que eu não sei quem é, não sei se foi você ou foi o pessoal lá do Rio. Bom, o sexto páreo, a indicação é Color Quality. O meu assessor escreveu aqui: mostrou ser bom potro na pista de areia. O ritmo da prova saiu muito intenso. No finalzinho ele cansou. Agora a prova está mais camarada e ele deve vencer. Então tá aí a indicação. Tá certo aí. Tá certo aí. Quarto páreo, número 4 de sexta-feira. Vamos ver sábado. O que é que o assessor passou? Eu acho que ele gosta do número 4, porque ele pegou o quarto páreo de novo. O número 3, Calígrafo. Aqui vem a historinha. Vem de bela exibição contra desejado putt. E ainda leva o reforço do potro Cremoso, que pitou bem também. Parece ser uma parelha imbatível, com destaque para Calígrafo. Depois eu vou cobrar, hein? Senão eu vou passar uma tremenda de uma vergonha. Não, vai não. Olha só que perigo. Primeiro, vamos passar para o domingo. Eu quero saber na domingueira o que é que o K marcou aí. Domingo, oitavo páreo, número 7, Old Town. Vem de 2 segundos lugares em provas bem encorpadas. De volta aos 3 anos uma vitória, é outra boa indicação do final de semana. Olha só, não está querendo que você passe vergonha mesmo, porque eu acho que marcou bem. Por enquanto tudo não vai ter erro. Vamos ver segunda-feira, o que é que você tem aí? Segunda-feira, sexto páreo, número 7, Combustível. Na única apresentação na pista de areia, deu um verdadeiro show. Tem como irmão materno Sanduca, que foi um arenático de excelente porte. E é a mais difícil das indicações, porém vai ao páreo com muita chance, devendo vencer. Eu acho que a essa altura ser irmão do Sanduca não interessa nada. Com certeza. Eu vou aproveitar para deixar aqui o recado e o convite para todo mundo não perder sábado as corridas do Hipódromo de Cidade Jardim, onde vão ser realizados as coroas, o final das coroas. Não temos candidato, mas vamos ter, a partir do quinto páreo, o Grande Prêmio Governador do Estado, que é um grupo 2. No sexto páreo, o Grande Prêmio Diana, está marcado aqui para as 16h35. E em seguida, sétimo páreo, o Grande Prêmio Derby Paulista, que ninguém pode perder aqui no Hipódromo de Cidade Jardim. Carol, só finalizando a respeito desse comentário do Sanduca, eu vou lembrar uma coisa que aquele meu amigo Nelson Martins Ferreira falava. Hoje se discute pedigree, o pai é isso, o pai é aquilo, ganhou prova de grupo, 3 milhões de dólares, a mãe é isso, a mãe é aquilo. Ele disse, olha, tudo isso é conversa a priori. Depois que correu e não deu, não adianta ser filho de fulano, irmão de fulano, é o caso que não adianta, ele não é igual ao Sanduca. Tá certo, então vamos pagar o café, que eu estou pagando o café aqui, que é o café dele. Aguardem aí. Olha, Carol, se eu soubesse que a gente ia tomar café, eu teria trazido um queijo. Porque eu, como neto de mineiro, só tomo café com queijo. Mas eu achei que você ia dispensar o café.
Isso nunca. E bom café. Para encerrar, eu vou deixar aqui as dicas do Beto Caran, direto de Fortaleza, que ele quer disputar e quer ganhar a xícara personalizada do programa. E ele nos marcou aqui. Para sexta-feira, primeiro palio, abertura do Pique 3, número 5, Fantástica Maria. Para o sábado, quarto páreo, número 3, mentira, desculpem, quarto páreo, número 5, Canadian Dodge. Quem marcou o 3 foi o nosso colega K, aqui do lado. No domingo, ele marcou, no primeiro páreo do segundo Pique 3, sexto páreo, Cabalgada, número 9, faixa. E para encerrar as marcações do Beto Caran, segunda-feira, primeiro páreo, início do Pique 3, o cavalo Papaya, número 5, faixa. Cá, eu quero agradecer a você muito esse bate-papo e obrigada por passar um pouco da sua história para todo mundo que nos assiste. Eu agradeço. Quero cumprimentar todos que vão nos assistir, né? Obrigado. Para vocês, até a próxima. Olá! O programa Um Café por uma Barbada tem apoio do Jockey Clube Brasileiro e da revista Turf Brasil.